do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 179 de 180. Discernir e corrigir. Com o critério com que julgastes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus, anotado por Mateus, capítulo 7, versículo 2. Viste o companheiro em necessidade, e comentaste-lhe a posição. Possuía ele recursos expressivos e, talvez por imprevidência, caiu em penúria dolorosa. Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração, que, às vezes, os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Detinha oportunidades de melhoria, com as quais milhares de criaturas sonham debalde, e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Desfruta ambiente distinto, capaz de guindá-lo às alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Mantinha valiosas possibilidades de elevação, mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento de apostolados sublimes e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Tudo isso realmente podes observar e referir. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Não te permitas, assim, pensar ou agir diante dele, sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto que, em casos numerosos, reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma, pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos no capítulo 179 de 180. Isto é, falta somente um capítulo para podermos encerrar este livro. E neste capítulo, que Emmanuel intitulou de Discernir e Corrigir,
Então, é um convite. Discernir significa diferenciar, identificar. Então, nós temos que discernir, que é diferenciar, identificar e corrigir. A quem? A nós mesmos. A nós mesmos, não ao outro. Embora ele vá falar inicialmente do outro. Emmanuel, ele utilizou esta passagem, muito conhecida por nós todos, anotada em Mateus, capítulo 7, versículo 2, que diz assim: com o critério com que julgastes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus. Então Jesus falou essa frase. Ele deu inúmeros ensinamentos sobre o não julgamento, não é? Tem a mulher adúltera e outras lições mais. E esta parte aqui ainda ressoa nas nossas cabeças, para nós não fazermos julgamentos levianos das pessoas. E Emmanuel vai nos ensinar aqui, não fazer julgamentos. Vejamos, ele diz: viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Olha, então nós vamos comentar a posição de uma pessoa que está passando por dificuldades, não é? Então, quando a gente comenta, a gente está julgando. É ou não é? Eu acredito que sim. Porque acaba que a gente está fazendo um comentário de julgamento. Então, por isto, ele faz aqui um comparativo. Primeiro, ele vai dar diversas situações pelas quais qualquer pessoa pode passar. Então, ele diz assim: aquela pessoa que você comentou, né, aquele companheiro em necessidade que você comentou, então ele possuía recursos expressivos e talvez por imprevidência caiu na penúria dolorosa. Então a gente comenta, não é? Está dizendo diversas formas da gente comentar a respeito de uma pessoa. Então ele tinha bastante recursos financeiros e por imprevidência ele chegou à penúria dolorosa, a falta de dinheiro. Então a gente comenta isto do outro, não é? Indevidamente. E tem outra forma também da gente comentar a respeito da pessoa. Diz aqui: usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração, que às vezes os últimos dos menos instruídos consegue facilmente evitar. Então a pessoa a qual nós estamos falando dela, ou na verdade julgando, não é? Essa pessoa tinha ou detém diversos conhecimentos superiores. Então a pessoa estudada, não é? Mas ele se feriu a sensibilidade nas coisas do coração. A mulher o deixou, não é? Ou lhe traiu, coisas do tipo. Mas aí essa pessoa então ficou acabada, não é? E ele fala que às vezes os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Então aquelas pessoas mais simples conseguem evitar esse problema da dor, não é? Do coração. Ele está falando ainda dessa pessoa que a gente pode estar falando dela. Ele detinha oportunidades de melhoria, com as quais milhares de criaturas sonham debalde, e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. A palavra debalde significa inútil, não é? Desnecessário. Então nós podemos dizer assim, que ele detinha oportunidades de melhoria, não é? Porque tinha todas as possibilidades,
com as quais milhares de criaturas sonham debalde. Ou seja, ele tinha diversas oportunidades, porém, milhares de criaturas gostariam de estar até no lugar dele, que sonham com aquilo, mas inutilmente vão ter aquelas oportunidades. Então, ele tinha essas oportunidades na mão, um bom emprego, coisa assim, né? Mas ele procedeu impensadamente, por algum motivo. Ele pediu demissão do emprego, ou qualquer coisa nesse sentido. Qual se não retivesse as vantagens que brilham em suas próprias mãos? Então, a pessoa tomou uma atitude totalmente equivocada. E ele pode também, essa pessoa a qual nós estamos nos referindo, ele pode desfrutar um ambiente distinto, capaz de guindá-lo às alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Então essa pessoa desfruta de um ambiente muito distinto, que lhe dá a capacidade de guindá-lo às alturas, ou seja, levantá-lo às alturas. Mas ele prefere desconhecer essas circunstâncias que o favorecem, e ele mergulha na sombra de atitudes negativas. Então ele está num ambiente que lhe pode ajudar mais ainda, não é? E ele não considera isso. Ele despreza essa oportunidade que está nas suas mãos e cai nas sombras negativas, por qualquer motivo, não é? Pode ser drogas, outro tipo qualquer. Ele continua dizendo ainda que ele mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento de apostolados sublimes, emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Então, essa pessoa a qual nós estamos falando, ela podia ter uma possibilidade de elevação espiritual muito grande no meio em que nós vivemos, né? Para ir a apostolados sublimes, mas ele entranhou em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Então, se ele coadunou com as forças negativas, as forças dele vão se exaurindo, ou seja, vão se acabando, porque as entidades do mal, elas vão sugando a energia da criatura encarnada. E Emmanuel diz assim: tudo isso realmente podes observar e referir. Então, tudo isso que foi dito, que estava se referindo a uma pessoa que cai por diversos motivos, outros, não é? Você pode observar e referir. Mas agora entra o que nós devemos fazer. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Então ele te está dando um motivo pelo qual você não deve julgar, não é? Você não deve julgar. Por que você não deve julgar? Olha, se você entrar no próprio entendimento, né, que vai lhe capacitar, né, mas você não vai ter essa capacidade na penetração no campo das causas. Se você tentar fazer isso, você não vai conseguir. Então, se você não tem como dizer o motivo da causa dele ter chegado naquela situação deprimente, dele ter caído, você não tem nenhuma condição de fazer um julgamento, não é? Nenhuma. Porque você não sabe o porquê dele ter chegado naquela situação difícil. Então, é um motivo forte para não julgarmos. Mas ele ainda continua dizendo: ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Então, agora você se coloca no lugar dele. Então, ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldades,
com a soma dos problemas que lhe pesam o espírito. Ou seja, se você estivesse no lugar dele, não é? Você pode até dizer, mas eu não faria isso. Não, mas você não tem conhecimento do que lhe pesou a atitude. Não é? Então, ele pode até ter chegado ao suicídio. Como é que você vai dizer que ele não devia ter se suicidado, né? Não tem como a gente avaliar isso. Emmanuel, então, nos faz um alerta. Não te permitas, assim, pensar ou agir diante dele sem que a fraternidade te comande as definições. Então, qualquer que seja a forma que você vai pensar e agir aqui diante dele, né, você tem que colocar em primeiro lugar a fraternidade para que te comande as definições. Então você tem que ser fraterno com ele e não fazer julgamento naturalmente. Mas aí ele continua dizendo ainda mesmo no esclarecimento absoluto que em casos numerosos reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Então aqui Emmanuel está dizendo ainda mesmo no esclarecimento absoluto que em casos numerosos reclama austeridade sobre nós mesmos. Então, austeridade, se reclamar que a gente tenha que ter austeridade sobre esses casos, mesmo assim é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma, pelo veículo da compaixão. Então, em primeiro lugar, o que nós temos que fazer é a compaixão para com aquele que caiu, aquele que está precisando de ajuda. Então nós temos que dar esse remédio, que é a compaixão. É um sentimento que nós temos que passar para ele. Como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Então ele está comparando esta compaixão que nós devemos ter para com o outro que caiu, assim como os médicos fazem cirurgia aos acidentados. Na conclusão, Emmanuel diz assim: se conseguimos discernir, ou seja, separar, não é, o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Olha que coisa, é totalmente diferente, né? Então, nós ainda temos o hábito de julgar as pessoas pelas quedas que elas acometem, não é? E aqui Emmanuel está dizendo, em toda a lição, que nós não temos condições de avaliar, e por isso não devemos julgar. Não temos como avaliar o caminho dela. Se nós estivermos lá, no caminho dela, talvez a nossa derrocada fosse até maior, não é? Então, essa conclusão dele é maravilhosa, porque ele diz, se já conseguimos discernir, ou seja, separar o bem do mal, pois já conhecemos o bem e o mal, não é? E se o Senhor, Deus, permite identificar as necessidades alheias, então Deus está nos permitindo nós identificarmos as necessidades alheias. É porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Então, é por isto que Deus nos permite que nós possamos identificar as necessidades alheias. Não é para podermos falar mal dele, para que a gente possa julgá-lo, e sim auxiliá-lo. Olha que interessante. Magnífico, magnífico. Espero que tenha sido também para você. Magnífica essa lição, porque ela nos coloca na condição de refletir sobre nosso comportamento que não é muito bom, não é? Então, que nós possamos refletir sobre isto e que
nós possamos travar a língua quando der a vontade de falar de uma pessoa, não é? Que seria um julgamento, não há como a gente se esconder, não é? Ah, não, eu não estou julgando. Não, você não está julgando, está sim julgando. Preste bem atenção, não é? Então que a nossa língua possa ser travada naquele momento, não é? E nós possamos fazer uma oração para Ele. Para mim foi muito importante, espero que tenha sido para você. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.